Senta que lá vem história, das vozes que o mercado ouve. Olá, olá pessoal, eu sou a Paula Boarim e hoje eu estou no GomboCast fazendo uma invasão. Sim, Gombers, estou representando todos vocês, fazendo perguntas para a gente conhecer um pouquinho mais do Eri, né? Esse fundador, a pessoa que cuida da gente, dos agenciados e que representa tanta coisa para o nosso mercado de influência. Eu sempre tive curiosidades, sempre tive essa vontade de saber mais de você, Eri. Estou aqui realizando um sonho. Então, primeiro, seja muito bem-vindo ao seu próprio podcast. Muito obrigado pelo convite de sentar aqui com você, tá, Paula? Estou muito feliz. Eu que estou feliz. É uma honra ter essa oportunidade. Eri, a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores e eu estava comentando contigo, como mentora de carreira, que tem coisas na sua carreira que me chamam muito a atenção. Hoje você está num lugar de extremo privilégio e poder, você é dono de uma agência, da maior agência de LinkedIn, de influenciadores do mercado, então uma plataforma que é super séria, que é super, às vezes um pouco sisuda, que tem um altíssimo nível de credibilidade e exigência, é o que eu quero dizer, e você conseguiu ocupar o lugar mais alto deste topo. E você tem, apesar da pouca idade, gente, que ele só tem 42 aninhos, o Eri, ele tem uma carreira muito interessante, né? Porque são 15 anos de um banco que se entra por concurso, uma carreira extremamente estável, sólida. Você faz um mestrado, você é do interior da Bahia, você é um homem gay, você é uma personalidade extremamente complexa, cheia de habilidades assim que a gente nunca sabe. De repente você tira alguma coisa, eu fiz tal curso, eu morei na Austrália, eu conheço tal pessoa. Você tem um arcabouço, um repertório muito rico e fez transições muito interessantes e ocupa um lugar que eu sei que não é fácil de ocupar e que talvez alguns desses marcadores que eu trouxe aqui dificultam essa caminhada. Não é uma caminhada facilitada, muito pelo contrário, é uma caminhada que você tem que abrir espaços. Então, eu queria entender de você como foi chegar aqui e como você se sente estando nesse lugar. Ai, senta que lá vem história, mas obrigado pela generosidade das suas palavras, né? Você é uma das pessoas que a gente tem a honra e o privilégio de cuidar aqui na Gombo, então eu fico muito feliz e eu vou tentar fazer de trás para frente. E eu costumo dizer sempre, Paula, que para mim o maior ativo que eu tenho ao longo da minha vida foi a confiança das pessoas. Foi e é a confiança das pessoas que elas depositaram em mim. Ou porque eu era capaz de fazer alguma entrega, ou porque hoje, nesse mundo dos negócios, que é uma outra coisa completamente diferente, que as pessoas de fato precisam confiar em mim. Então, como é que eu vou dizer assim? Para mim, é a primeira coisa de cara. O que eu falo assim, eu preciso ser uma pessoa na qual as pessoas confiam. E aí, quando a gente vai para chegar nesse lado empreendedor, eu costumo dizer o seguinte, que de onde eu vim, chegar aqui, muitas vezes a gente precisa não mostrar de fato quem a gente é. Porque é um desafio que a gente enfrenta, pessoas que vêm do Nordeste, mulheres, gays. Você tem que chegar construindo a coisa e muitas vezes até diminuindo quem você é para que as pessoas não te vejam como ameaça. Então, essa é uma realidade de pessoas que são vozes, vamos dizer assim, a gente está na casa das vozes que o mercado ouve, né? Vozes que serão ouvidas no futuro, elas muitas vezes precisam ser discretas e na forma como elas vão se comunicar. Então, no banco eu senti que era a mesma coisa. No dia que eu fui tomar posse no banco, eu sofri homofobia, mas eu preferi não ver aquilo como homofobia. Então, muitas vezes, eu prefiro não enxergar o que está na minha cara, porque no fim das contas, se você se apodera daquilo ali, você acaba ficando taxado como ou o mimizento, ou quem reclama, ou quem só fala de determinado assunto, e no fim das contas não contribui. Então, eu tenho uma dificuldade, muito grande de falar sobre mim, muitas vezes, e eu evitei por muito tempo falar, porque na Gombo, o que eu acreditei também, e para chegar até aqui,
é que é um negócio de comunidade. E quando você constrói a comunidade, você tem um negócio que é de comunidade também, que as pessoas... a coisa tem que ser muito orgânica. Se a pessoa que cria o grupo, ela começa a ser superior aos demais, não faz sentido ter aquilo ali. Eu sei de tudo que eu sou capaz, mas a gente precisa construir junto. Então, eu acho que, não sei se eu te respondi, não sei se fez sentido, mas é uma escolha que, no fim das contas, eu tive, intencional, de muitas vezes não mostrar de fato quem eu sou. Isso não quer dizer que eu não seja quem eu sou, mas que ir construindo para que as pessoas possam confiar em mim e depois elas falarem: nossa, esse cara é muito foda, que eu já ouvi isso. Você é muito foda, mas você não aparenta. Então, então acho que é Isso isso. foi um elogio, moça? Você sabe que eu te ouvindo, Eri, eu tenho profunda empatia pelo teu discurso. Eu posso imaginar, não faço ideia, mas posso imaginar que não tenha sido fácil. E você falou uma coisa que é muito real e que quem trabalha mais tempo e quem chega longe sabe que é assim, que às vezes muito mais do que a nossa habilidade de falar, está a nossa habilidade de engolir eventuais sapos, porque a gente sabe que naquele momento a força contrária ela é grande demais, ela é maior demais. E a gente às vezes no início de carreira, construindo alguma coisa, não conseguiria lutar, não conseguiria ter os meios para vencer essa batalha. E eu acho muito bonito que hoje você tenha discretamente se construído para ter esse canhão nas mãos. E ao invés de fazer algo que seja opressivo, negativo ou violento, você escolhe dar justamente espaço para outras vozes que também, em algum momento, muitas vezes foram silenciadas. Então, isso é muito bonito como missão de vida e me faz lembrar muito de que a gente, de fato, é o que nos faltou. A gente é construído na falta, né? Exato. E eu falo sempre assim, Paula, na Gombo, eu nunca me vi empreendedor, embora eu me lembre que no fim de semana, quando tia Diva ia fazer feira, ela voltava da feira e o troco dava sei lá, cruzeiros, reais pra mim, pro meu irmão. E eu lembro de muitas vezes ir no supermercado, comprar o doce, a bala, e montar numa mesinha que meu tio carpinteiro, tio Edmundo, fazia, que era dessa altura assim, baixinha, que a gente sentava para fazer o dever quando era criança, e eu tentar vender aquilo. Então, o empreendedorismo, para mim, chega numa hora em que eu não esperava que ele fosse chegar, mas eu entendo que a vida é gentil com a gente quando a gente trata ela com gentileza. Então, tudo isso aqui, a Gombo, as pessoas que confiam em mim, quem vai chegar, quem tá chegando, tem muita gente para chegar, eu simplesmente dou o meu melhor e o melhor de quem está comigo. Isso não quer dizer que é 100%, que eu nem sempre, eu sou falho. E, e E aquilo não, né? e eu assumo com muita tranquilidade, assim, eu não quero, enquanto empreendedor, eu não quero ser o mega empreendedor. Eu quero ser apenas a pessoa que é um canal para que as pessoas também se realizem, sabe? Isso, Caetano Tona, que é um grande amigo e curador do TED, ele pôde compartilhar o momento em que a gente organizou muita coisa para estar no HSM+, e ele viu a minha felicidade genuína de colocar as pessoas dentro do evento, no palco que eles sempre sonharam. Então aquilo, nossa, tipo, então eu acho que é muito de mim mesmo, assim, de quem eu sou na vida, sabe? Não é um personagem, é quem eu sou, no fim das contas, inclusive com a minha família. Eu tô muito emocionada aqui nesse podcast, gente, porque a gente tá conhecendo esse lado do Eri, que é um lado mais, talvez, sensível, mais gentil. E a gente que trabalha com você sabe que você tem essa característica, né, de sempre nos colocar para cima, né? A gente sempre vem com mil crises, o Eri, não, garota, você é a melhor, você é o melhor, É isso levanta aí. essa cabeça, olha o que você já fez. Então é engraçado como você acaba sendo essa pessoa, né, pra gente. E um dos teus trabalhos hoje, né, Eri, é fazer um casting que represente tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você também acredita, né? E o teu negócio é um negócio arriscado porque ele é baseado em pessoas, né? Então, o teu produto são pessoas que são imprevisíveis, pessoas que têm seu humor, seu ego, a gente sabe.
Tô falando da nossa relação aqui, gente, a gente sabe. Então, assim, como que você. Quais são os critérios? Essa é a minha pergunta, que você escolhe. Quais são os critérios pelos quais você escolhe as pessoas que você traz para Gombo? Porque eu imagino que tenha muitas pessoas que queiram entrar, muitas pessoas que queiram se associar, que queiram ser representadas por você, e eu sei que não é todo mundo que você aceita. Então, eu queria entender um pouco disso. Olha, Paula, obrigado pela sua pergunta. De fato, é isso mesmo. Mas para Gombo, eu tenho uma resposta que é muito bonita, que é a resposta que eu tenho critérios objetivos de avaliação, mas o meu negócio é um negócio que também é feito com emoção e de relacionamento. Então, a gente só está aqui hoje porque, no fim das contas, o nosso relacionamento, que é baseado também em um contrato, tem que ficar claro, né? A gente extrapola isso, né, no dia a dia, no cotidiano, ele é um relacionamento que dá certo. Porque para um relacionamento dar certo, as pessoas precisam, primeiro, gostarem uma da outra. Precisam olhar para a outra e, para mim, é aquela coisa da confiança. E relações que eu vou construindo com as pessoas, eu não costumo ir crescendo a confiança. Eu dou 100%. Se eu for entrar com alguma coisa que vai começar do zero, ou especialmente em relações de negócios ali, a confiança é a base de tudo. Tem um contrato, eu já trabalhei com, tipo, você sabe, tem um contrato assinado, mas a minha palavra é a coisa que eu vou honrar até o final. Mas qual é o critério? Primeiro eu preciso ter rolar um imprint com a pessoa. A gente tem que se dar bem. Eu tenho que gostar da pessoa, eu tenho que entender que aquela pessoa vai ornar, vai combinar com o que eu tenho ali dentro. Então eu não posso levar uma pessoa que tem uma visão de mundo, valores que são muito diferentes do que eu acredito e dos quais as pessoas com as quais eu trabalho também acreditam. Porque no fim das contas, eu acho que tem a coisa da confiança, mas tem muita coisa da comunhão dos valores. Eu sei que é uma palavra que está meio fora de moda, propósito, autenticidade, valores, mas no fim das contas é isso. Mas vamos para o dado objetivo, a coisa concreta. A Gomba é um negócio que eu costumo dizer que eu não vendo a influência das pessoas, eu vendo a especialidade delas, é o que elas sabem. E aí conecta muito com o que eu acredito. Se você me chama para uma festa, eu vou para a festa. Eu não quero falar de trabalho. Mas se você me coloca num espaço educacional, num espaço onde o conhecimento é o core, eu vou brilhar naquele lugar. A gente tem que saber onde é que a gente brilha. Nesse lugar eu brilho. Porque na festa eu só quero me divertir. Eu sou bom de festa. E então, assim, eu observo primeiro o quão a pessoa sabe do tema que ela fala, e isso dá pra gente perceber. Com 15 minutos de conversa, 3 perguntas mais objetivas e até mais filosóficas, você consegue entender. E aí eu vou ver a influência da pessoa. E assim, gente, as redes sociais é um reflexo do mundo. Se a pessoa na rede social tem engajamento, e não é só curtida e like ou visualização, é conversa nos comentários. Não é um você arrasou, lacrou, palminhas, não. Ali dá para perceber que, de fato, aquela pessoa tem como construir alguma coisa além das redes sociais. Então, eu começo pela especialização, vou para a influência, eu vou para a relevância dela dentro daquele nicho, porque ela é uma outra coisa. A Gombo também é um negócio de nicho. As pessoas com as quais eu trabalho são de nicho. Então, ela precisa ser relevante dentro do nicho dela. Tem que ter tração de negócio dentro do nicho dela. Vai para relevância, aí a gente vai para autenticidade. A gente consegue perceber também, seja lá o que isso signifique. E por fim, a gente vai para legitimidade, que ambientes de negócio, você precisa ser legítimo. A Gombo fez 3 anos esse ano. Então é a primeira vez que a gente chega num espaço como a gente está gravando esse episódio aqui do HSM+, que Paula vai ser palestrante, inclusive. A gente é legítimo para estar aqui. Então quem olha para cá entende que pode fazer negócio. Então eu procuro também
esse atributo nas pessoas que eu vou conversar. Então, é o que a gente chama internamente de método EIRAL. Expertise, influência, relevância, autenticidade e legitimidade. Isso daí eu consigo, olhando para a pessoa e fazendo uma rápida pesquisa dela, eu consigo entender qual é a nota de cada uma delas. Você tá alta em todas. Então a gente tem um score alto, baixo, médio e alto. Que até Então, ajuda o influenciador também a se desenvolver, por exatamente. exemplo. Então, muitos toques que eu dou vem disso daí. A gente, embora não faça isso intencionalmente, não é um que as pessoas já chegam muito maduras para combo, mas a gente vai dando toque, olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, pode melhorar. Então, eu acredito que vai muito nessa linha aí, como é que eu escolho. Mas eu não sei se a audiência percebeu, Eri, que você trouxe 2 tópicos adicionais, que foi o início da tua fala. Vocês repararam, gente? Ele falou sobre relacionamento, ele falou sobre valores. E isso é muito do mercado, né, Eri? A gente tem critérios objetivos, mas tem esses critérios que são mais subjetivos, que tem a ver com essa empatia, com o modo de se relacionar, com a afinidade que a gente tem em termos de valores e que facilita muito ou não o trabalho, porque tem pessoas que são brilhantes nesses 5 tópicos, eu tenho certeza, mas que talvez não sirvam para o seu negócio, para a forma como você decide trabalhar. E Eri, sempre a gente está tentando entender o futuro da influência. Esse é um tópico assim, gente, 10 em cada 10 eventos tem, né? E aí eu fico pensando, Eri, o que você que lidera essa comunidade de influenciadores, de vozes que o mercado ouve, o que você acha que é o futuro da influência? Eu sei que é uma pergunta abrangente, mas é bom que você consegue trazer a tua visão de especialista para a gente. Olha, obrigado pela generosidade das suas perguntas. Tá me fazendo pensar, viu, menina? Mas, Vamos lá, é para isso. quando a gente pensa no futuro da influência, eu acho que para mim tá muito claro. Eu acho que eu não chego nesse mercado à toa, tá? Assim, eu sou uma pessoa que eu pesquiso muito. Eu tenho eu leio muita newsletter, eu tenho Google, como é que eu vou dizer assim? Eu tenho Google Alerta de temas que eu preciso acompanhar para eu estar inteirado do que está acontecendo. Eu acompanho formatos, eu acompanho. Então, assim, tô meio que fazendo meu jabá aqui para entender a mente. E o que eu vejo, assim, quando a Gombo começou, eu acho que o mercado não sabia quem a gente era. Não sabia quem era você direito. Você já vendia seus produtos, você já palestrava, você já fazia mentoria, você já tinha todo aquele arcabouço de produtos ali, mas o mercado provavelmente não te entendia e você pode confirmar o que eu estou te falando aqui. Sim, confirmo. Então, isso há 3 anos. Aí, à medida, assim, vou me gabar mais uma vez, sem falsa modéstia, a Gombo é pioneira. Sim. A Casa das Vozes que o mercado ouve é pioneira nesse segmento de criadores de negócios. Sim. Então, ali eu entendi que tinha alguma coisa, mas eu não sabia exatamente o que é que era. Então, quando você vai, e aí, ali em 2023, teve a Austrália, foi o ano que a gente se encontrou, inclusive, olha, a fofoquinha tá, tipo, bem probleminha Notre Dame. A gente se encontrou pela primeira vez, trabalhando online, somente se conhecendo na Austrália. Chiques. E ali naquele ano, teve o South by Southwest em Sydney. E eu propus um painel para falar de influenciadores de negócios. Ele não foi aprovado. Mas esse ano, lá no South by, estamos em 2025, você que vai estar vendo isso aqui em 2030, em 2025, o South by Southwest fez um painel sobre criadores de negócios. E aí, o meu trabalho foi traduzido porque alguém de fora validou aquilo ali. Mas a gente já vem falando sobre isso como, assim, com muita frequência, batendo na tecla. Tudo isso para dizer o quê? O mercado de influência, a gente hoje vive um desafio que são as marcas não têm budget para todo mundo, não tem orçamento para todo mundo, e essa influência ela está caminhando para isso aqui que a gente está construindo, onde a especialização, a influência, a relevância, a autenticidade e a legitimidade vai caminhar. Não é simplesmente mais o seu lifestyle que vende. Você pode até vender, mas isso está com os dias contados, porque não tem dinheiro para todo mundo. E aí, uma pesquisa que eu fiz recentemente,
é que a gente vai sair da era da visualização para a era da ressonância. Ou seja, o que é que a sua mensagem, enquanto influenciador, inclusive para a marca, que precisa estar atento a isso, vai estar passando e como ela vai ser construída e sedimentada ao longo da jornada. Então, eu acho que a influência caminha para isso daí e você está preparada e todo mundo da Gombo está preparado com certeza, tá? E agora, para quem não está na Gombo, para a gente ir encaminhando, né, ir para o final do nosso podcast, às vezes as pessoas têm essa expectativa que eu acho que você já trouxe nessa tua resposta de eu vou ser um influenciador e isso vai ser o meu principal negócio. E a realidade é que hoje menos de 10, 20% dos influenciadores, de fato, vivem só da influência. Todos, mesmo os clássicos blogueiras, já foram caminhando para modelos de negócio, mas a gente percebe ainda nesse nosso mercado, pessoas de fora da Gombo, as rodas que a gente frequenta, a gente vê sempre as pessoas muito, talvez decepcionadas, um pouco frustradas por não conseguirem obter os ganhos que elas gostariam dessa influência. Então, que recomendação você daria para esses business influencers, esses profissionais que querem trabalhar com influência, para que eles não fiquem com essa aflição relacionada ao mercado, que é um mercado dinâmico, horas com mais dinheiro, horas com menos dinheiro? Olha, isso, o que tá ruim, vai ficar pior, mais desafiador. Eu não... É aquela coisa, eu sou sempre muito positivo e otimista, eu peço desculpas, mas o segredo e o caminho é construa, siga um exemplo de Paula Boarim, de Mariana Torres, de Elisa Amorim e de tantos outros influenciadores da Gombo que não vivem somente da publicidade. A publicidade é uma linha de receita. Constrói o teu negócio com base no teu conhecimento, no que você sabe. Isso vai garantir para você, com certeza, rentabilidade de alguma coisa. Então, fica aí a minha dica, fica aí espero que eu tenha respondido, mas você também está preparada para o futuro, tá? Que bom, que bom, não, gente, que sim, bom. Sim, porque é um caminho natural. Os criadores e criadoras de conteúdo se transformarem em marcas com seus produtos. Então, se a pessoa não tem, se agarra nisso, né? Não, eu sou muito a favor disso, né, Irida? A gente não ser refém de uma única fonte de receita. Se isso não funciona, nem quando a gente é SLT, não vai funcionar no empreendedorismo, né? E aí a influência, ela vem para brilhantar aquele mês, né? Que quando fecha aquela publi, gente maravilhosa, aqueles vários dígitos, assim, é um glow no mês, mas é um dinheiro que eu acho, eu pelo menos trabalho assim, que eu não conto com esse dinheiro. Quando ele vem, eu guardo, sabe? Sim. Porque eu já não preciso dele para viver, ele vem para somar. Sim. Então, é muito legal você ter confirmado isso. Eri, para quem nos ouve, filhos da Gombo ou pessoas que querem entrar nesse mercado, querem aprender mais, que recados finais você deixa para a nossa audiência? Olha, primeiro agradecer você, né? Você que está sendo uma host convidada, né? Teremos outros e outras hosts aqui, preparem-se. A Gombo é a casa das vozes que o mercado ouve. E se você é uma voz que o mercado escuta, que o mercado ouve, vem conversar com a gente. Você me encontra Eri com H no final, Carneiro, em todas as redes. Você encontra Gombo .ag também em todas as redes. E obrigado pelas suas perguntas e pelo seu tempo. Foi realmente, daquele jeito, tá? Daquele obrigado. jeito. Eri, eu que agradeço. Obrigada por essa oportunidade. E nos vemos, pessoal, em outros episódios. Beijos. Até lá. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Das vozes que o mercado ouve.